começou. Começou? Fechou? Tamo aí? Vamos esperar os irmãos aparecerem. Dar uma boa noite, saudá-los. Amém. No domingo de manhã eu fiquei tão nervoso que eu nem dei graça e paz, não falei para o Senhor. Só agradeci com o oi. Só dei uma saudação com o oi, só. É difícil, né? Compartilhou aí? O meu ainda não apareceu. Aqui. Entra aí no IBPN. Verdade. Aqui, ó. Estamos ao vivo. E como é que eu compartilho? Compartilhar. Mas eu vou entrar e compartilhar também? Ah, não, você tem que copiar o link. Tem que copiar? Copiar o link. Então faz assim. Tecnologia. Malemar usa o celular. Exato. O negócio é Bíblia. Não apareceu ninguém ainda, por enquanto? Uma pessoa. Oi, tudo Eu bem? não sei quem é. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Não sei quem que é. Início, né? Essa uma pessoa saiu. Ah, saiu. Ixi. Já ia falar pra ela, já. Escreva aí quem é você. Eu acho que era meu pai. Não. Ah, Milena. Oi, Milena. Tudo bom? E aí, Milena? Como é que você tá? Fica gravado depois, né? Eu tô gritando. Já mandou mais uma coisa? Nossa, tá parecendo que ela tá assistindo. Ficar com Deus. Saudade. Nossa, ainda bem que eu vi agora, que eu não tinha desligado nenhum som. Pronto. Foi que foi? Foi? Então. Vamos começar então. Já vou parar aqui. Vamos dar início então, porque fica gravado. Quem entrar depois aí vai assistir e pode acompanhar também. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer aos irmãos que é motivo de alegria nós estarmos aqui mais um dia para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém. Amém? Eu vou pedir para o Rafael Cubas estar fazendo uma oração. E logo após a oração nós estaremos adorando a Deus com 2 cânticos. Amém? Amém. Tem um pedido especial, Lucas? Então vamos lá. Agradecimento. Agradecer. Agora eu tô empregado. Caramba! O sermão no bom emprego, tá vendo? Em meio à crise. Em meio à crise. Isso é importante. Deus Mas é bom. guarda, né? Deus protege. Vamos orar então? Senhor, nós estamos gratos, ó Pai. Estamos gratos por esse privilégio ao qual temos de entrar na Sua presença em espírito de oração, de estar diante dos Seus olhos, ó Pai, como Seus filhos, aqueles a qual o Senhor derrama as Suas bênçãos, o Seu amor, a Sua graça. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo o que o Senhor realizou através da obra, do sacrifício de Jesus Cristo, para que hoje pudéssemos adorar o Senhor, louvar o Senhor, viver para o Senhor. Por mais difícil que seja renunciar a nós mesmos, ao mundo, aos nossos sonhos, muitas das vezes, mas é um privilégio viver para o Senhor, viver os sonhos do Senhor. Pai, agora nesse instante que o Senhor receba a nossa oração, o nosso clamor, que o Senhor trabalhe em nossos corações para que nesse bate-papo, nessa conversa, possamos compartilhar o conhecimento sobre o Senhor, para confiarmos mais no Senhor, para nos entregarmos cada dia mais no Seu poder. Em nome de Jesus, eu agradeço essa bênção que o Senhor concedeu na vida do Rafa, concedendo um emprego em meio a toda essa situação ruim que nós estamos vivendo. Mas o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom,
sempre será bom. Obrigado por guardar a vida do Rafa, protegê-lo, transformar e capacitá-lo. Muito obrigado, Senhor, por todos esses feitos também na vida do Rubens, na minha vida, na vida da Maria, que aqui está também para nos auxiliar. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, esteja também com os nossos irmãos que estão assistindo. Trabalhe na vida e no coração desses, que esses também possam conhecer cada vez mais o seu imenso poder para desfrutar, Senhor, essa vida qual o Senhor nos deu em abundância. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então adorar o nosso Deus juntamente conosco. Erguer a sua voz e louvar a Deus porque Ele é digno. Amém? Se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Filho do Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então adorar a Deus com mais um louvor e depois nós vamos bater um papo aqui. Amém? Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e mares, e atravesso o deserto.
de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia mover sobrenatural, voltar e vencer, vou andar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e mares, que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Então não me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia mover sobrenatural, voltar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia mover sobrenatural, voltar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Amém? Nossa moça do suporte vai ali nos ajudar e nos auxiliar. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Vamos sair aí da rotina, quebrar o protocolo, como se diz. É por isso que vocês estão vendo duas pessoas aqui que vai nos falar, amém? Nós vamos conversar um pouquinho e no decorrer, né, Rafa, da conversa, você que está em casa assistindo, mande o seu comentário a respeito daquilo que nós vamos falar. O tema que nós abordamos hoje aí é a soberania de Deus sobre o sofrimento humano. Então, à medida que formos conversando, você tem a total liberdade de ir colocando aí a sua opinião, né? Colocando aí o que você acha. E também vai colocando o seu pedido de oração, você que tem um pedido de oração especial aí, porque no final desse bate-papo, a Maria vai estar lendo aí pra gente e nós vamos orar por você. Amém? Vamos lá. Por que o sofrimento? Né? É inevitável nós passarmos por sofrimento. E independente se a pessoa é incrédula,
se a pessoa já aceitou Jesus, vive aí uma vida piedosa com Cristo, nós estamos sujeitos a passar pelo sofrimento, né? A nossa situação atual, a qual não só a nossa nação, mas também o mundo, no contexto geral, está passando, é uma situação de sofrimento. E muitas das vezes o problema não está em si próprio no sofrimento, mas a ótica a qual enxergamos o sofrimento a qual nós passamos, né? Então, o Rafa vai dirigir esse bate-papo aí, e nós vamos comentando algumas coisas, e você também aí em casa vai comentando, a gente vai trocando essa ideia, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas, amém? Amém, Rubens, amém. Eu acredito que desse tema, né, a soberania de Deus sobre o sofrimento humano, nós já sabemos a causa do sofrimento humano, por que nós sofremos, né? O sofrimento ele entrou junto com a morte, quando o pecado entrou no mundo por causa de Adão e Eva, né? E aí, agora ambos, mesmo estando na posição de filho de Deus, como estando na posição de apenas uma criatura de Deus, né? Que ainda não se rendeu a Deus por meio de Jesus Cristo, ambos vão sofrer. É bem dizer que estamos todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. Estamos no mesmo barco, porque o sofrimento está aí, todos nós iremos sofrer. Vamos passar por momentos de tristeza, de angústia, medo, porque agora é um momento de medo, né? A gente não sabe como vai ficar o amanhã, se eu ainda estarei empregado, porque as contas estão lá, né? Eu ainda tenho contas para pagar, eu ainda tenho planos, né? Eu ainda tenho os objetivos, e aí, como que eu vou alcançar agora diante disso? E eu acho legal, e tem uma frase bem curtinha do pastor Cacau, professor da faculdade, onde ele colocou que lá naquele trecho de 1 Coríntios, quando fala que o amor, né, o dom supremo, ele fala que no amor não há medo. E ele fala assim, que não tem a ausência do medo no amor. Não, nós temos o medo, mas a forma como enfrentamos, a forma como passamos. E acho que o grande tema central, né, do nosso bate-papo, nós vamos vamos estar muito em torno da forma como nós enxergamos. Exatamente. O sofrimento, como enxergamos o medo, como enxergamos esse momento de angústia. E sabe que é interessante você falar isso, e para você que está em casa nos acompanhando também, prestar atenção nisso, o modo a qual nós enxergamos o sofrimento, o modo a qual olhamos e encaramos essa situação. Porque você não tende a querer culpar Deus, né? Eu mesmo já ouvi muitas frases e muitas falas, né? As pessoas perguntando, cadê Deus? Aonde está Deus? Por que Deus está fazendo isso ou aquilo? Mas é importante a gente entender que é uma consequência do pecado, como você mesmo disse. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, então são consequências que temos que viver, temos que passar. Porque nesse instante as pessoas vão parar para pensar, elas vão de imediato vir na sua cabeça para refletir se Deus é tão bom, né? Se Deus é amor, como a Bíblia fala que Ele é amor. Se Deus é bom, né? É o Todo-Poderoso que exerce domínio, mas Ele é um ser bom, Ele é um ser misericordioso. Por que Ele permite, né? Por que então do sofrimento? E aí a resposta é essa: por causa do pecado, por causa do erro cometido, né? Por Eva e Adão no Éden, aí entrou todo esse sofrimento. E agora a grande questão é: como atravessamos o sofrimento? Como atravessamos o momento ruim? Principalmente agora. Agora é um momento ruim. Um momento de incertezas. Sim. Né? Um momento de... Alguns já estão passando por esse momento já de sofrimento. Por mim, eu ainda não fui tão afetado ainda, né? Por causa... do coronavírus. Eu ainda não fui tão afetado, ainda continuo minha rotina normal, trabalhando, então eu continuo recebendo normal, mas tem pessoas, né, que já pararam, e essas pessoas não estão conseguindo o auxílio emergencial, Sofreram impacto, né, diretamente. que nesses dias
Eu estava assistindo, eu acho que eu vi no Facebook, uma mulher que falou que ela ficou desempregada um pouco antes de começar essa onda do coronavírus e ela não estava conseguindo e ainda não está conseguindo dar entrada no seguro-desemprego. E aí nós olhamos, essa mulher, ela não tem direito ao auxílio emergencial. E o seguro-desemprego, que é aquilo que vai trazer sustento para ela não está conseguindo adquirir. E aí agora, essa mulher mãe de família, como que vai colocar, né, alimento na despensa, na boca das crianças, pagar as contas? Eu não sei se aquela mulher morava de aluguel, essas coisas assim, que vai exercer ainda mais, né, requerer ainda mais recursos financeiros. Mas a forma como vamos olhar o sofrimento é que vai mudar a nossa perspectiva de vida. Exatamente. E é interessante ressaltar que você que está em casa pode estar passando por esse momento, né? Existem pessoas que não foram afetadas, como o Rafael acabou de dizer, mas existem pessoas, e pode ser também você que nos assiste, que foi afetado diretamente ou indiretamente, né, por todo esse sofrimento a qual nós estamos passando nesse momento. Mas o foco da conversa é como nós teremos um olhar, né, uma perspectiva melhor sobre como enfrentar isso, como passar esse momento. E é através da palavra de Deus que nós vamos, então, aprender juntos aqui, né, como ter uma ótica, né, ter uma visão dessa situação, desse contexto. É uma coisa que chega até a ser muito esplêndida, né? Ela é muito maravilhosa, porque é você conseguir enxergar em meio ao sofrimento coisas positivas. Como que você tira coisas positivas do sofrimento, né? Porque o sofrimento é ruim. O sofrimento apenas tem coisas ruins? Ele apenas é dor, apenas é medo? Não, mas a ótica bíblica, olhando por meio da ótica de Jesus Cristo, né? A gente pega, tem Deus e Ele é o soberano, e a gente olha para a soberania de Deus por meio de Jesus Cristo, e aí nós enxergamos coisas boas em meio ao sofrimento, conseguimos alcançar uma perspectiva de vida melhor, aí o ânimo, aí nós tomamos posse da paz, né? A paz que Ele nos promete, que excede todo entendimento, e aí nós confiamos mais, nos entregamos mais a Ele. É interessante, porque domingo o pastor falou praticamente sobre isso, sobre a doutrina de Deus. E o conhecimento de Deus, ele interfere totalmente na forma como eu vou enxergar o sofrimento, como eu vou lidar com o sofrimento, como eu vou atravessar esse momento, né? E tem muitos textos que vai falar sobre a soberania de Deus. Apenas a gente olhar o fato de ele ser o Criador já mostra a soberania dele, né? E quando a gente fala em soberania, para a gente deixar de uma forma mais clara, né? Uma compreensão melhor, a soberania de Deus é nada mais, nada menos que a autoridade absoluta sobre todas as coisas. É quem exerce o domínio sobre todas as coisas. E a gente olha em Hebreus, deixa eu olhar esse texto, é muito bonito. Logo no capítulo 1, ele fala, no verso 3, ele fala assim: o filho irradia, a minha versão talvez possa ser um pouco diferente da dos irmãos e da do Rubens, fala assim: o filho, falando de Jesus Cristo, ele irradia a glória de Deus, expressa de forma exata, ele é a imagem exata da glória de Deus, né? E o que é Deus, com sua palavra poderosa, Jesus Cristo sustenta todas as coisas, né? Ele sustenta todo o universo. E aí, a partir disso daqui, a gente já pode olhar que ele é um ser soberano que está exercendo poder, autoridade maior, suprema sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos da minha vida, sobre qualquer detalhe, qualquer vírgula, um fio de cabelo que sai da minha cabeça, está tudo sobre a autoridade do governo,
sobre o domínio desse Deus que é soberano Amém. sobre toda a criação. E veja que, então, o nosso desafio não é apenas ter um olhar bom, vamos dizer assim, quando tudo vai bem nas nossas vidas. Mas o desafio é nós termos esse olhar, né, essa perspectiva de vida boa, mesmo em meio ao sofrimento. Porque em meio ao sofrimento, a nossa fé é trabalhada. Né? Em meio ao sofrimento que nós passamos, que nós vivemos, é estreitado o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Nós confiamos que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas e que é necessário passarmos pelo que estamos passando, pelo que vamos passar, né, o que já passamos, mas confiantes que há um propósito para todas as coisas e Ele está no controle. De fato, é aquele texto lindo, maravilhoso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Interessante que o pessoal, quando lê esse versículo, eles esquecem dessa palavrinha, todas, né? Então, tanto as boas, mas também as ruins. Porque Deus, ele utiliza toda e qualquer situação que acontece nas nossas vidas para o nosso bem. E esse bem é a nossa transformação. Porque éramos seres pecadores, inimigos dele, né? Estávamos vivendo debaixo da sua ira e ele se apresentou, ele apresentou esse amor e essa graça a qual nós nos rendemos na cruz de Cristo. E agora ele está trabalhando na vida da igreja, né? Que nós somos a igreja de Cristo, a igreja que não é só a minha igreja, mas todas as igrejas a qual vive para Cristo realmente. Ele está trabalhando para a transformação, para a modificação, para a melhora do ser. Então, quando a gente começa a olhar assim, a gente começa a ver que o sofrimento ele traz uma melhora, né? Que nem um detalhe bem simples, um detalhe muito simples. Eu estava conversando com o Rafa no domingo passado, quando a gente veio aqui fazer a IBB. Como nós somos transformados, modificamos os nossos hábitos, a nossa mentalidade mediante o sofrimento. Nós sabemos que agora nós precisamos lavar muitas mãos, né? Usar álcool em gel. E eu não tinha muito hábito de lavar as mãos. Não tinha. E agora chego em casa, eu lavo as mãos. Aí depois de um período eu vou lavar as mãos sem neurose também, né? Não ficando muito neurótico. Mas agora eu tenho. Então nós vemos uma melhora no ser. Através do sofrimento proporcionado, houve uma melhora na sua rotina diária. E agora, olhando mais a questão já espiritual, né? A questão trazendo para o reino, o sofrimento, com certeza, ele, de imediato, ele nos leva à oração. Nos aproxima mais de Deus. Pode ver que uma grande frase, um grande argumento que todas as igrejas estão pedindo para os fiéis é oração. E veja, o que o Rafael falou é importante, porque são hábitos, são coisas que nós já deveríamos fazer. Já deveria ser um hábito saudável em nossas vidas. Né? Mas pelo comodismo a qual se instala em nossas vidas, a gente vai deixando isso de lado. Então o sofrimento, ele proporciona essas coisas. Né? Igual o Rafael falou sobre a oração. Há quantos de nós, nesse momento de sofrimento, de angústia, não estreitamos o nosso relacionamento com Deus através da oração? Né? Há quantos de nós não estamos orando muito mais, entrando em propósito com Deus, né? Até jejuando? Eu vi no Facebook, há um tempo atrás, as pessoas nas ruas orando, pessoas ajoelhadas orando. Extremamente lindo, né? Cara, isso é muito impactante e coisa que não acontecia, você não via acontecer. Então, é essa visão que nós devemos ter. O sofrimento, ele traz uma maturidade, ele traz um crescimento, não só nas nossas vidas, né, mas também na área espiritual com Cristo. Com certeza. A oração é até difícil, né? É ruim a gente enxergar dessa forma, mas a gente sempre acaba recorrendo à oração de forma intensa mesmo, de forma que a gente chore, de forma que a gente se derrame, né?
diante dos pés de Cristo é mediante sofrimento, né? Não podemos ser hipócritas, porque Infelizmente, quando as coisas estão boas, nós não lembramos de, antes de dormir, me colocar de joelho e orar ao Senhor, pedir a sua bênção, agradecer a bênção que Ele tem me dado. Não, eu sempre vou dormir, até muitas das vezes acabamos que nem oramos, nem agradecemos o Senhor. é notório, né? O ser humano, quando tudo vai bem, ele tende a se afastar de Deus, né? O povo ali, ele estava há 40 anos, Deus reinando, né, na sua soberania, mas então, depois de 40 anos, eles fazem o que? Eles pecam. Por quê? Porque estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E o ser humano, ele tem essa tendência a se afastar de Deus quando tudo vai bem. As coisas são bem. Agora, quando há um sofrimento, uma dificuldade, aí ele lembra, opa, preciso orar, preciso me reservar, preciso lembrar daquele que está no controle, né? Então, realmente, o sofrimento, sobre uma ótica cristã e bíblica, nos aproxima de Deus. E olhando essa soberania, que Deus está no domínio de todas as coisas, de tudo que acontece na minha vida, eu vejo a cada momento o cuidado dele, porque até nisso nós podemos nos entregar essa confiança, né? O pão de cada dia é um fato para a gente agradecer a Deus, né? Sentar de noite nas nossas camas, para Senhor, obrigado porque hoje o Senhor me sustentou, o pão de cada dia. E o sofrimento, esse momento difícil, ele nos leva a uma maturidade, a um desenvolvimento da nossa confiança. Porque se a gente for ver, como nós confiamos pouco no Senhor, né? Nós olhamos o episódio de Pedro, né? Que vai andar sobre as águas junto com Jesus, mas nós esquecemos de olhar um pouco para as nossas vidas, falar assim, poxa, quantas das vezes eu também não me entreguei em confiança assim intensa a Deus. Eu acabei por ser tomado pelo desespero, porque não confiei que o Senhor ia guardar, que o Senhor ia proteger, que o Senhor ia abençoar. Então esse momento ele também trabalha a nossa confiança, né? E de fato nós iremos passar por muitos sofrimentos na vida, não só esse, porque e é para a gente olhar de uma forma grandiosa isso. Porque mediante esses momentos, essas situações, nós confiamos mais no Senhor. Né? Eu olho, faz de conta, agora não tenho nada, e um irmão se levanta ali, ele manda uma mensagem para mim, ele fala, olha, eu senti de Deus te ajudar. Você nem esperava aquilo, né? Mas se você estava confiante no Senhor, Senhor, eu confio, o Senhor vai realizar. Aquilo vai te levar a uma maturidade maior, um desenvolvimento maior em Deus. O sofrimento ele vai nos levar a uma confiança maior. De fato, a gente tem que confiar cada vez mais no Senhor. Então a gente vê que Deus ele não orquestra o sofrimento. Isso. Ele não premedita o sofrimento, né, na vida das pessoas. Como nós conversamos, né, no começo, o sofrimento é causado pela consequência do pecado. Mas veja que Deus ele tem, como que eu posso colocar uma palavra? Ele tem a facilidade de, através do sofrimento, trazer coisas boas. Né? Isso é uma dádiva de Deus. Através da dor, através da tristeza, ele tem essa facilidade. Né? Ele tem essa dádiva de trazer coisas novas e coisas boas através do sofrimento. Que nem algo interessante, a qual gera uma certa dificuldade de entendimento, é a própria ceia do Senhor. Porque você olha, é um momento que você olha para Cristo, um momento de sofrimento. Né? Mas naquele sofrimento, a autoridade maior de Deus, a soberania, estava sobre aquele sofrimento, governando e dominando tudo, os atos que estavam sendo realizados. Tanto que, se a gente olhar apenas para o Cristo sofredor ali na cruz,
A nossa participação na ceia vai ser o quê? De tristeza, né? Você vai se comover com a tristeza de Jesus Cristo, com a angústia, com a dor. Agora, quando nós olhamos que naquela tristeza Deus estava dominando, exercendo autoridade maior sobre, aí você vê a ceia do Senhor de forma muito mais alegre. Você é tomado pela felicidade. Você vê diferente, né? Você vê além do sofrimento e da dor de Cristo. O sofrimento trouxe esperança, Né? trouxe esperança. E na Bíblia nós vamos ter muitos exemplos. Eu gosto do exemplo de Atos dos Apóstolos. Né? Eles não esperavam que ia passar por um sofrimento. E ali a gente está falando de um sofrimento mais intenso. Né? Sim, com certeza. Um sofrimento muito maior. Se for colocar em paralelo com o sofrimento que passamos hoje, é quase nada. Quase nada. Exatamente. E veja que, através daquele sofrimento, quando a igreja foi perseguida, a igreja primitiva foi perseguida de uma maneira qual, se fosse perseguida hoje, eu acredito que não aguentaria. Né? Mas nesse momento a qual a igreja foi perseguida, veja que foi o momento que ela mais se expandiu, ela mais cresceu. Porque talvez se não tivesse passado pelo sofrimento, teria se acomodado. Assim como, infelizmente, muitas igrejas hoje se acomodam. Mas através do sofrimento que passaram, o Evangelho tomou novos ares, alcançou novos povos. Então, o sofrimento verdadeiramente trouxe maturidade, fez com que crescessem. E essa é a ideia de enxergar o que passamos. É que nem no começo do ano, eu montei a minha listinha, né, com os meus objetivos, e um dos objetivos era estudar João de uma forma mais profunda. E eu li, estudei, ainda continuo estudando, e estou mostrando para os irmãos das EBDs, a cada semana que eu tenho oportunidade, eu compartilho o conhecimento, né, que eu tive do Evangelho de João. E praticamente ali, um dos temas centrais é a forma evangelística como nós temos de viver, né? Como enxergar o pecador através da ótica do amor de Cristo, o amor de Deus para alcançar essa pessoa. E isso tem me levado a uma mudança de hábito, né? De falar um pouco mais de Cristo para as pessoas. Eu falo porque as pessoas sabem, né, que a gente estuda, então as pessoas sabem, você estuda a Bíblia, é uma pessoa de Deus, é um menino de Deus, mas falar de uma forma mais clara para elas, falar apenas do amor, da graça, aquilo que aconteceu, me transformou. Falou, olha, esse amor aqui de Deus, ele também é para você, né? E Jesus Cristo foi na cruz por isso, e apresentando. E de fato agora nesse momento, parece que o Evangelho de João, como eu estou lendo, ele tomou mais vida, né? Ele ficou mais vívido, porque você enxerga oportunidades maiores de falar de Jesus Cristo para as pessoas, e o sofrimento está trazendo isso para mim. Você sabe que, você falando isso, você trouxe à minha memória algo que eu acompanhei, que eu vivi, né? O sofrimento que você passa, a maneira que você enxerga isso, ela muda a sua atitude. Se você enxerga esse sofrimento de uma maneira ruim, as suas atitudes vão ser ruins. Mas se você enxerga esse sofrimento como um trabalhar de Deus na sua vida, as suas atitudes serão boas a ponto de você dar bom testemunho e ganhar pessoas para o reino de Deus. Você comentando isso, eu fiz uma viagem aqui na minha mente a 1º de maio, né? Está chegando o 1º de maio aí, e a nossa igreja tem o hábito de se reunir. Não vamos poder estar na chácara, infelizmente, mas eu lembrei em 1º de maio que eu passei com a Igreja Batista em Parque das Nações. Eu não era membro ainda da igreja, né? Estávamos eu e minha família em oração para virmos congregar com vocês. E eu lembro que ali, naquele 1º de maio, naquela chácara, eu vi um homem com um sofrimento terrível.
E esse homem, com esse sofrimento, na sua fala, ele disse as seguintes palavras: eu estou passando um momento de dificuldade, um momento de sofrimento, mas todavia eu acredito no meu Deus, isso é um propósito para o meu crescimento. E as pessoas a qual causam esse sofrimento, eu ainda oro por elas, para tentar ganhá-las. E eu tenho a fé de que elas estarão no céu junto comigo. Então veja que o sofrimento trouxe para essa pessoa não apenas um bom testemunho, mas trouxe coisa boa, né, da alma, do coração, de querer, mesmo aquela pessoa que fez o mal para ela, que ela querer compartilhar o mesmo céu e viver essa experiência. Então, verdadeiramente, querido, você precisa entender essa noite que o sofrimento a qual nós estamos, né, acometidos a passar na nossa vida, verdadeiramente tem um propósito e estreita o nosso relacionamento com Deus, traz amadurecimento, crescimento. Uma vez o próprio Rafael falou para mim: Rubens, crescer dói demais. Dói, cara. Crescer dói, crescer dói. É verdade, crescer dói demais, mas é preciso crescer, né? Não temos como ficar parados ali, temos que crescer. E por mais que doa, depois que passa essa fase vem o amadurecimento. E com o amadurecimento a gente consegue testemunhar Cristo. E esse é o objetivo do cristão, ganhar almas por ele. De fato, eu lembrei agora, né, dessa frase. Sim. Já fazia um tempo que eu não utilizava ela, né? Mas crescer dói. Como dói. Passar por um momento de angústia, de incerteza, de tristeza, de dor. Isso realmente, a nossa natureza humana ela não quer, né? Ela não quer porque ela quer ficar numa situação cômoda, numa situação boa. Exatamente. E aí Deus vem dar essa chacoalhada na gente e mostra: olha, pera, vamos continuar crescendo, vamos continuar nos desenvolvendo, vamos, faz isso, faz aquilo. E Deus vai trabalhando, né? Eu gostaria de perguntar, não sei quantos irmãos estão assistindo, vou perguntar também para o Rubens, como os irmãos têm atravessado esse momento, esse sofrimento, e a que ponto até eles foram acometidos por esse sofrimento, como tem sido para eles esse momento difícil de entregar-se ao Senhor em confiança mediante o medo, porque nós estamos com medo, né? A gente fala assim: não, eu não estou com medo, eu estou com medo, mas no Senhor eu encontro resposta, assim, eu encontro paz, harmonia, para viver de forma boa e fazer as coisas boas que você mesmo falou. Eu vou começar falando então, respondendo a pergunta do Rafael, mas você que está nos assistindo, você pode escrever aí, né, nessa live, e a nossa assistente, a Maria, está ali, e você vai mandar aí, né, o seu comentário e ela vai ler para a gente. E a pergunta do Rafa é o seguinte: como nós, né, experiência minha, como eu vejo, né, qual o crescimento que eu tive através de, vamos colocar, né, esse último acontecimento a qual nós estamos passando aí, essa crise. E Rafa e meus irmãos que nos acompanham em casa, tem sido dias difíceis, né? Não como o Rafa, que essa crise, essa situação não afetou a nós, né? Principalmente eu e meu pai trabalhamos juntos, afetou diretamente porque somos autônomos, né? Então você já não tem mais a certeza. Você tem os compromissos a honrar, mas você já não tem mais aquela certeza se vai dar certo, né? Vai vencer aquele boleto, eu não sei se eu vou conseguir pagar. Então, é como se virasse tudo de cabeça para baixo, né? Virou de cabeça para baixo. Mas, verdadeiramente, como nós falamos, cresci e estou crescendo através desse sofrimento. Porque, por mais que eu pensava que eu buscava a Deus, eu comecei a buscar mais. Por mais que eu pudesse pensar que eu já orava o suficiente, eu achei tempo para orar mais. Então, veja que realmente esse sofrimento a qual estamos passando está fazendo com que eu cresça. Eu estava até comentando com a Ana esses dias que já não faltava, né, já não bastava essa pandemia que tem nos assolado, agora essa guerra política aí dá medo, verdade? Dá medo.
Porque a gente que tem filho, principalmente, a gente pensa, qual será o Brasil, a nação que o meu filho vai viver? Então, você que é pai, você fica naquela incerteza, né? No que se diz respeito ao que seu filho vai viver. Mas então o Espírito Santo vem e ele trabalha no nosso coração. Ei, calma, eu estou no controle. Eu costumo dizer, e os irmãos vão se lembrar disso, tem coisas que nós temos que passar. Não adianta correr disso, mas vamos ter que passar. Eu sou muito apegado aos meus pais, né? Até moramos junto. E eu estava até falando para a Alana esses dias, se Deus não me recolher primeiro, eu vou ter que passar pela perda deles. E eu vou ter que passar, não tem para onde correr. Agora, o problema aqui em questão é como eu vou enfrentar isso, como eu vou enxergar isso. Então, em resposta ao que o Rafa falou, a pergunta que o Rafael fez, eu tenho enfrentado esse momento ao qual estamos passando hoje de maneira pedagógica. Eu vejo que eu estou aprendendo muito com essa situação. Inclusive, a ter aulas online, coisa que eu nunca tinha feito. Essa transmissão aqui, essa live, igual o pastor fala, né? É tudo novo, nunca tínhamos passado por isso, né? Então, estou aprendendo a fazer isso, coisa que eu nunca tinha feito, né? A gente fica um pouco ainda meio constrangido, meio com vergonha de estar aqui na frente da câmera, mas estamos aprendendo, estamos amadurecendo. É uma ferramenta que temos que podemos usar. Então, verdadeiramente, eu estou vendo essa situação de forma pedagógica, a qual eu tenho aprendido muito e espero também que os meus irmãos que estão aí assistindo estejam aprendendo bastante com isso, crescendo e amadurecendo. E o mais importante de tudo, confiando que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. A irmã Cida colocou aqui, o titular do Rubens está aqui passando, para mim ler também algumas coisas, ela colocou que dá medo mesmo. Mas Deus é maior que tudo isso, né? Soberano, Ele é a autoridade maior sobre todas as coisas. E aí tem um fato lindo, porque aqueles que se renderam à cruz de Cristo, ao Cristo, e vivem pelo e para o Cristo ressurreto, esses estão na posição de filhos de Deus. Eles estão guardados por Deus, né? Deus está auxiliando a cada momento, a cada dificuldade. Ele está trabalhando também, não apenas na transformação do ser, a capacitação, mas para suprir também, né? Suprir as necessidades diárias, as necessidades básicas. E Deus vai trabalhando e vai nos ajudando. Não sei, a Maria saiu, o que os irmãos colocou mais, a forma como eles têm enfrentado esse momento de dificuldade, mas tem... Pode falar. Eu ouvi um jargão esses dias, né? O rapaz falou assim, quanto mais o prego leva martelada, mais firme ele fica. Então, quanto mais dificuldades nós passamos, mais maduros nós ficamos, né? Quanto mais barreiras a gente ultrapassa, mais experiente nós ficamos. Então, tem pessoas que estão passando pelo sofrimento, e eu digo sofrimento de verdade, né? Uma perda aí de um ente querido, está passando por um momento de sofrimento, de miséria, a qual não tem o que comer em casa. Eu costumo dizer, e dar esse testemunho, eu tenho uma tia que mora lá em Recife, a tia Emilda, e ela viveu a vida dela em prol dos pais, né? A nossa assistente trouxe mais um pouco de água, esses meninos gostam de falar um pouquinho, então a boca é certa, né? Então, como eu estava dizendo, essa minha tia, ela mora lá em Recife, Jaboatão dos Guararapes, ela mora lá. E ela abriu mão da vida dela para cuidar dos pais, para cuidar dos meus avós. Não namorou, não teve namorado, abriu mão da vida para viver, né? Em favor dos pais. Tá vendo, Maria? A Maria está dando glória a Deus aqui. Essa Maria é uma figura, né? Então, veja que ao olhar humano, seria uma pessoa digna de não passar dificuldade, né? Pois o único mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias. E ela foi acometida de um câncer na mama. E de uma mama passou para outra.
E ela teve que fazer uma cirurgia e ela perdeu as 2 mamas. E faz uns 3 ou 4 anos que eu estive lá com eles, eu e toda a minha família. Os braços dela incham pela falta das mamas. E ela sente dores e dores que são imensuráveis de falar. É um sofrimento na pele, um sofrimento físico, a qual ela sente dor. Só que no momento que ela sente dor, que você vê que ela está sentindo dor, sabe o que ela faz? Ela louva. Ela adora o Senhor. Na vez que eu estava lá, eu ouvi ela louvando, e ela cantava assim, o louvor do Paulo César Baruch, dependo de ti. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Né? Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. E ela começou a adorar a Deus naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade. E eu olhava no semblante dela e a lágrima escorria, porque ela estava sentindo dor. E então nós fomos ali numa sorveteria, né? E ela pegou e me abraçou e disse: Rubens, eu não tenho o que reclamar. Deus é maravilhoso. Deus, ele é bondoso, ele é generoso. E começou a falar os atributos de Deus para mim. E ali eu comecei a pensar: caramba, que maneira de ver o sofrimento, que maneira de ver essa dificuldade que ela passa. Uma mulher que abriu mão da vida para cuidar dos pais, né? Para uma mulher perder as 2 mamas é extremamente delicado. E ela olhar para mim e falar assim que não tem motivo para reclamar, não tem motivo para questionar Deus. Então veja que a maneira que você olha para o sofrimento muda todo o contexto de vida a qual você vive. Ela testemunhou Cristo ali para mim e eu fiquei impactado com aquela situação. A gente olha para essa mulher, a gente de imediato pensa, essa aí entendeu, né? Essa entendeu o Evangelho. É claro que ela tem as lutas dela também para permanecer, né, nessa entrega, nessa confiança intensa, mas nós olhamos e vemos, essa entendeu de fato o Evangelho, Com certeza. E tem um trecho, a irmã Alessandra escreveu aí também, eu estava lendo no momento, falou que a rotina dela não mudou, né? Falou que realmente é triste ver as pessoas desesperadas, e ela continua a falar um pouco sobre toda essa situação. Mas tem um trecho em 2 Coríntios, logo no capítulo 1, eu sempre li ele, eu sempre gostava bastante do que lá falava, né? Lá falava sobre a forma como Deus trabalha nas nossas vidas mediante o sofrimento, mediante a tribulação. E fala que na tribulação o Espírito de Deus nos consola, né? Ele nos conforta, Ele nos guarda. Aqui no trecho, deixa eu pegar aqui do verso 3, vai falar assim: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, né? Misericordioso, Deus de todo encorajamento, de toda consolação. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, Ele nos consola nas aflições. E para que nós passamos a encorajar os outros, a consolar os outros, mediante essa consolação a qual nós fomos consolados. Ela não fica apenas para nós, né? A consolação de Deus em meio ao sofrimento. Eu sou consolado, mas a partir do momento que o meu irmão está precisando do consolo, eu consolo ele a partir daquela consolação que eu recebi de Deus. Isso é extremamente lindo. Eu escrevi aqui uma frasezinha bem rapidinha, né? O Espírito nos consola em nossas aflições e assim também podemos consolar outros por meio da mesma aflição, da mesma consolação a qual fomos consolados. Nós somos participantes dessa consolação, do sofrimento uns dos outros, mas aqui no verso 7, ele fala assim, ó: temos firme esperança de que, assim como vocês participam do nosso sofrimento, Paulo falando para os coríntios, ó, vocês estão participando do nosso sofrimento, também participarão do nosso encorajamento. Amém. A igreja, não só a nossa igreja, mas toda
da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, todos passam por essa participação, tanto do sofrimento, na consolação, quanto do encorajamento. Isso é maravilhoso, porque a gente olha aí já na esfera da igreja mesmo, que a nossa relação nos proporciona. Como Deus, na sua grandiosidade, trabalha para o aperfeiçoamento da igreja. Esse sofrimento que você está passando hoje, você está sendo consolado, você vai me consolar. Eu participo do seu sofrimento, eu participo da sua consolação que vem de Deus, participo do encorajamento também. Sim. E assim nós, como organismo vivo, vai se mantendo, né? O organismo vivo vai se mantendo por si só. E assim a igreja vai se desenvolvendo, vai começando a alcançar uma capacidade maior do poder de Deus, experimentando cada vez mais o poder de Deus. É uma pena que o nosso horário já se foi, né? Se deixar a gente fica conversando aqui. Falar de Deus é muito bom. Aí os irmãos vão deixar a gente falando sozinho. Falar de Deus é muito bom. E veja que realmente em casa há, né, distrações e as pessoas também têm aí os seus afazeres. Nesse momento, eu vou pedir para o nosso pastor fazer uma oração, né? Honrando aqui a presença dele. Ele vai orar pelos pedidos que foram feitos aí. Eu vou sair daqui para não ter aglomeração, né? E o pastor ele vai estar aqui orando pelos pedidos e por todos vocês que estão ouvindo aí. O pastor já passou álcool em gel ali, Já. até na barba, meio preparado, né? Mas fiquem com Deus. Essas são as minhas palavras. Eu tenho orado por vocês, tenho passado momentos que tenho sentido muita saudade de todos, mas eu creio que em breve, no tempo fora, Deus ele vai preparar para estarmos juntos novamente. E melhores, né? E melhores. Lembrando disso. Amém? Deixa o pastor vir aqui. Graça e paz, irmãos. É sempre bom estarmos aqui, né? Quero falar para os irmãos, principalmente aqui da nossa igreja, está divulgando, está assistindo aí, né? Vamos ser o próximo final de semana, vamos ser no domingo, amanhã, domingo à noite, e na sexta-feira uma reunião com o nosso conselho administrativo, uma reunião online, né? Vamos estar orando pelos pedidos que vocês têm colocado aí, e nós confiamos no Senhor, na força do seu poder, e eu acredito que Deus estará ouvindo as nossas orações. Vamos orar, eu quero orar com você nesse momento. Ore aí na sua casa também. Senhor, é sempre muito bom estar na tua presença e não tem como sair dela. O Senhor conhece e sabe de todas as coisas. Mas somos humanos, a tua palavra diz que não deveríamos estar ansiosos por coisa alguma, mas que as nossas orações nossas ansiedades deveriam ser colocadas diante do Senhor com oração, com súplica e ação de graça. Mas somos humanos, ficamos ansiosos, preocupados, nervosos, mas nós queremos te pedir nessa noite que o Espírito Santo, Consolador, possa estar com cada um dos teus servos. Aonde eles estiverem agora, os irmãos que colocaram o seu pedido de oração, cerca de enfermidade, que o Senhor possa estar curando os irmãos que estão ansiosos, que o Senhor possa dar paz, aquela paz que excede qualquer entendimento humano. Concede-nos, ó Deus, uma noite de paz e tranquilidade, uma noite de sono, e que amanhã vamos continuar trabalhando online, mas que a bênção do Senhor seja sobre toda a vida dos teus servos. No nome do teu Filho amado. Amém. Deus abençoe a todos.